Então, vamos lá, né? Vamos começar a iniciar nossos informes sobre a palestra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Adriana por aceitar o convite. Essa palestra ela faz parte, né, do grupo de pesquisa que nós temos na faculdade, que é o GPENF, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas na área de enfermagem, onde a gente faz pesquisas na área da saúde, né? Apesar de a gente ter aí o enfoque na área da enfermagem, a gente tem alunos de todos os nossos cursos da área da saúde. E aí, com o quadro que nós tivemos nesse momento, né, dessa pandemia, achamos essencial construir palestras que estariam associadas diretamente aos principais problemas na assistência, né? E aí, nesse caso, acabamos pensando numa palestra que nada mais é referente ao trabalho e à manutenção ou não do paciente no hospital, seria a questão das lesões por pressão. O objetivo do nosso grupo hoje é estar realizando estudos de aprofundamento para a enfermagem e na área da saúde, principalmente, hoje a gente tem estudos na área de saúde do adolescente, na questão do ensino, na questão da medicina. Então, a gente tem aí um grupo multidisciplinar, né? E nesse momento, a gente vai dar início, então, à palestra da professora Adriana. A Adriana, ela é professora da UFRJ Macaé, é uma amiga que eu tenho aí para a vida, né? Ela é doutora e mestre em enfermagem. Passa, então, agora de exclusiva responsabilidade. Tem uns microfones ligados. Então, vou apresentar a Adriana novamente. A Adriana Bispo Alvarez, ela é doutora em enfermagem. Ela é estomaterapeuta pela UERJ e ela vai estar aí dando um pouquinho do conhecimento dela sobre o manejo de lesões por pressão nos longos períodos de internação relacionados hoje ao Covid-19. Ela é especialista nessa área, ela também trabalha com reabilitação, né? Trabalha com a questão de cadeirantes e tal. E a tese de doutorado dela foi toda direcionada para essa área, tá? Então, eu queria agradecer mais uma vez a Adriana estar presente aí conosco. Os objetivos da palestra dela hoje, né, são compreender os mecanismos e os fatores que levam a essas lesões por pressão, hoje dentro do ambiente hospitalar, na internação, e discutir o papel do profissional de saúde na prevenção desses agravos, que são tão comuns na nossa assistência e que são facilmente evitáveis quando a gente presta um cuidado de qualidade, né, Adriana? Então, Verdade. ao final, né? Como eu disse para vocês no início da palestra, vocês vão enviar as perguntas aqui pelo bate-papo e eu vou estar separando essas perguntas para passar para a Adriana. E ao final da palestra, a gente vai ter aí 15 minutos para estar discutindo essas perguntas, tá bem? Então, eu passo a palavra para a Adriana e, mais uma vez, muito obrigada em nome da Faculdade de Medicina de Petrópolis e do Centro Universitário Arthur Saer Neto. Boa tarde a todos. Ju, gostaria de te agradecer imensamente pelo convite. A Juliana e eu, a gente estudou no mestrado juntas, enfim, aí minha amiga aí para a vida. Então, gostaria de agradecer pelo convite. E a gente vai falar, sim, sobre estomaterapia. Para quem não sabe o que é estomaterapia, é uma especialidade da enfermagem que é relacionada a feridas, estomas e incontinências. Então, quem um dia quiser se especializar em estomaterapia, vai aprofundar muito mais nesses contextos. Que quando a gente fala da área da saúde em si, e a gente para pensar sobre isso, é uma área em que tem, a todo momento, em todos os contextos, alguma situação dessa. Tanto de feridas, de estomas e de incontinência. Como a Ju bem falou, eu também trabalho com pessoas com deficiência, mais especificamente lesão medular. E a minha tese, eu construí um aplicativo que era sobre orientações de prevenção e de tratamento voltado às lesões por pressão, que a gente vai falar aqui hoje, tá?
Então, mais uma vez, boa tarde a todos vocês. Obrigada por essa oportunidade. E a gente vai começar falando aqui. Deixa eu abrir aqui, Ju. Qualquer coisa me avisa, que aí eu saio pra... Tá. Não, foi. Oi? Todo mundo está conseguindo ver? Estamos. Sim? Aham, ótimo. Então, gente, eu estava falando com a Ju aqui inicialmente, vai parecer que estou olhando para o horizonte, mas é porque a minha câmera do meu notebook, ele é aqui embaixo mesmo, tá? Então, a gente vai falar sobre o manejo das lesões por pressão, voltado a longos períodos de internação em tempos de Covid. O que é... Eu estou só ajeitando essa barrinha aqui, tá? O que é muito importante nos dias atuais, a gente está vivendo uma pandemia, algo que chegou de forma, né, inesperada. Oi! Oi! Desculpa. Nada, que isso? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. O coronavírus, o SARS-CoV-2, ele é o vírus que desenvolve o Covid-19, né? E aí a gente sabe que ele apresenta um quadro clínico que vai variar, né? Com infecções assintomáticas, e aí a gente pode ver em alguns dados da OMS que 80% da população ela é assintomática. E aproximadamente 20% são sintomáticos. E tem dentro desses sintomáticos existe uma menor porcentagem de pessoas que chegam a quadros respiratórios graves e que necessitam das internações. Então, os casos mais graves, eles podem necessitar de um atendimento hospitalar, né, e até mesmo internações, por necessitarem de um suporte ventilatório. A gente sabe que o perigo hoje em dia, né, está também nas pessoas que são assintomáticas, e aí tem se falado muito sobre a doença, sobre as formas de transmissão, mas também a gente não pode esquecer das pessoas assintomáticas, né, que também podem veicular a doença. E aí, quando a gente fala de internação, a gente pensa sobre os longos períodos de internação em que essas pessoas precisam. E aí, dependendo do grau em que eles forem acometidos e o grau desse quadro respiratório, eles vão precisar ficar longos períodos, obviamente associado às outras comorbidades que essas pessoas podem ter. Então, esses longos períodos requerem cuidados com a pele, principalmente para prevenção de lesões por pressão. A Ju convidou para falar sobre prevenção, mas no final a gente vai dar rapidamente uma pincelada no tratamento, na avaliação e tudo mais, tá? E aí, a prevenção, eu sempre costumo falar isso para os meus alunos, que prevenir uma lesão é muito importante. E, por vezes, os profissionais de saúde estão tão implicados ali, tão envolvidos nos outros contextos, né? Realizando procedimentos, administrando medicação e tudo mais, e que esquecem da pele. E que, por muitas vezes, essa atenção, ela só é dada depois que a lesão aparece, tá? Só que a gente vai falar de alguns fatores importantes. Porém, não tem como a gente pensar em cuidar de alguma coisa se a gente não sabe o que é, né? Não adianta eu falar sobre os cuidados com a pele, sobre as intervenções necessárias, se eu não sei o que é a pele.
Até porque levaria até uma imperícia, né? Então, a gente vai começar falando um pouco da pele. Aqui tem uma representação da pele. Deixa eu tirar esse negócio aqui. A gente tem uma representação da pele aqui, né? Esse é um corte da pele. E aí a gente precisa ter em mente que a pele, ela é considerada o maior órgão do corpo, correspondendo a mais ou menos 15% do nosso peso corporal. Então, é bastante coisa. Então, a gente precisa cuidar, né? Então, se vocês conseguem ver aqui, a gente tem a epiderme, são as 3 estruturas da pele, né? A epiderme, que é essa área bem fininha e que está do lado, né, mais exterior. Embaixo, a derme, tá? E mais abaixo, o tecido subcutâneo ou hipoderme, que a gente chama, né? E aí a gente vai ver todas essas estruturas, obviamente, com mais profundidade. Então, a gente consegue ver que a pele tem terminações nervosas livres, tem alguns corpúsculos responsáveis, né, pelo tato, pela pressão, pela sensação de frio, de calor. Além disso, é ali que tem os receptores e aí formam os folículos pilosos, que são os pelos, né? Enfim, então a gente vai falar disso detalhadamente. Aqui, a gente vai falar da epiderme primeiramente. Vocês conseguem ver que aqui nessa representação, a gente tem a camada, e aí a gente vai falar mais de fora para dentro. O extrato córneo, o extrato lúcido, o extrato granuloso, o extrato espinhoso e o extrato basal. E logo abaixo a derme e a epiderme. Para que serve isso? Vamos ver agora. Bom, na camada basal, vocês conseguem ver que a camada basal é essa daqui, né? Ela possui, que também é chamada de camada germinativa. Isso é importante que vocês tenham em mente, porque em bibliografias, em diversos lugares, pode estar escrito como camada basal ou camada germinativa. Aqui, ó, o novo shampoo da Xaninha. E aí, possui contato direto com a derme, né? Como a gente viu aqui, a derme está aqui e o extrato basal logo acima. E é responsável pela divisão celular. Nessa camada, a gente tem 4 tipos de células: os queratinócitos, os melanócitos, as células táteis e as células de Langerhans. E aí a gente vai entender o porquê, qual o motivo dessas células estarem na camada basal, né? Eu só preciso que vocês entendam nesse momento que essa camada basal é o responsável pela divisão celular. Os queratinócitos. Não sei quem lembra sobre o que são os queratinócitos, mas eles são precursores da queratina, que é devido à queratina que a gente tem um fortalecimento da nossa pele e uma impermeabilidade da pele. Como assim impermeabilidade se tem vasos sanguíneos e fazem troca gasosa? Bom, a gente vê que quando, por exemplo, a gente se molha, a gente não absorve toda essa água que fica na superfície, né? Então, ela é impermeável, tá? Além disso, quando a gente fala do fortalecimento da pele, o que acontece? Ela tem... a gente consegue ver que em pessoas mais idosas, esse fortalecimento ele fica prejudicado. Por quê? Porque as pessoas idosas, elas têm
elas têm um status que já é de diminuição metabólica, né? Diminui a quantidade de células e os queratinócitos também, eles são diminuídos. E aí, por isso que, por muitas das vezes, né, a gente vê na pele de idosos que elas são mais flácidas, tá? Além disso, com relação à impermeabilidade da pele, ela protege contra infecções secundárias, né? Ela faz a regulação da temperatura. Então, isso tudo é muito importante para a gente ter em mente, tá? Os melanócitos são os precursores da melanina. E aí eles vão ser, com o tempo, fagocitados, né, pelos queratinócitos, e aí sim vão fornecer a cor da pele, tá? Então, obviamente, né, tem pessoas que possuem maior quantidade de melanócitos e outras não. Então, a maior quantidade de melanócitos confere a cor da pele negra. Aí, pouco já é uma pele branca. Então, isso que a gente precisa entender. E aí, esses melanócitos, eles também protegem dos raios UV. Obviamente que, né, a gente precisa, e muito a gente tem ouvido falar sobre isso, sobre a utilização de filtro solar, óbvio, porque, né, a pele, ela não vai proteger o necessário, né, dos raios ultravioletas. Até porque o raio ultravioleta que hoje a gente recebe, a gente entende que as camadas, lembra das camadas da atmosfera e tudo mais, já sofreram muitos rombos devido à poluição e tudo mais. Então, esses raios, eles chegam com muito mais força. Então, isso pode ser extremamente prejudicial à pele, tá? Ainda na camada basal, a gente tem as células táteis, o que conferem a nossa sensibilidade. Quando a gente vai pegar uma caneta, por exemplo, a gente sente essa caneta, certo? Quando a gente tem essas células táteis em menor quantidade, ou, e aí eu falo no sentido das pessoas com lesão medular, por exemplo, né? Eles sofrem uma lesão na medula e aí a conexão do cérebro, das vias aferentes e eferentes, eles diminuem ou até interrompem, né, a transmissão da resposta para essas células táteis. Então, por isso, eles perdem a sensibilidade, assim como uma pessoa diabética, por exemplo, né? E aí, isso é importante para que a gente sinta no que a gente está pegando, né? Que a gente sinta, vamos supor, aonde tem uma superfície pontiaguda. Então, isso tudo é o que vai nos nortear para a gente até ter cuidado mesmo com a pele e não ferir a integridade dessa pele, tá? As células de Langerhans também estão presentes. Elas têm origem na nossa medula óssea, né? E são responsáveis pela função imunológica. Então, para que serve essa função imunológica na pele? Vocês vão ver um pouquinho mais à frente, nas fases de cicatrização, que quando a gente tem uma lesão, por exemplo, um corte, né? Por exemplo, cortei minha mão na faca, né? O corpo, ele vai começar a migrar células, vai fazer com que migrem células de defesa para esse local. Então, essas células também são responsáveis por isso, por toda essa função imunológica, tá? Isso mais detalhadamente a gente vai ver um pouquinho mais à frente. A gente agora está falando, é importante que a gente entenda a pele íntegra, tá? E suas estruturas.
Também tem as células de Merkel, que são as células nervosas. Ou seja, não tem aquela situação em que vocês, por vezes, vão pegar uma folha de papel, né? Nossa, está toda amassada. E aí vocês pegam uma folha de papel e, sem querer, vocês passam, né, o dedo, a mão nessa folha de papel e sentem uma dorzinha chata, né? Que fica ali por um bom tempo. Então, é devido a essas células. E por que essas células se fazem presente ali? Porque ela precisa ser sinalizadoras para evitar e saber onde foi esse corte e em que momento a gente tira a mão, né? Ele vai dar essa identificação, assim, digamos, para o nosso corpo. Antes da gente passar para outra camada, olha só, mais uma vez, tudo que a gente falou está aqui, ó, no extrato basal. E que aí eles possuem isso tudo, todas essas estruturas que eu falei aqui, em que esse extrato basal também ele tá ali, ó, juntinho da derme, que também tem mais outras estruturas. Então, tem aqui no extrato basal, mas tem alguns também na derme. Vamos lá, para a próxima. Camada espinhosa, que tá acima do extrato basal ali naquela figura, tá? De dentro para fora agora. Ela é composta por queratinócitos que se unem através de desmossomos. E aí, no espaço entre as células, temos o glicocálix, que permite que substâncias hidrossolúveis passem do meio interno para o meio externo. Como, por exemplo, um aumento da quantidade do líquido intersticial, né? Então, se ele precisa fazer essa troca do meio interno com o meio externo, ela é responsável e ela pode se fazer na camada espinhosa, tá? Depois a gente vem, mais uma vez, a terceira camada agora de dentro para fora. A camada granulosa, ela é composta por precursores da queratina. Também, lembra que no extrato basal também tinha? Aqui também vai ter agora. É composta por precursores da queratina, além de grânulos lamelares. Para que servem esses grânulos? Previnem a perda de água. Eles são muito importantes na nossa pele, tá? Por quê? A gente vai falar um pouco mais à frente também de fatores que vão interferir no processo de cicatrização ou não, e também para um bom funcionamento das nossas estruturas corporais, é preciso de quê? De água, né? Só que imagina a gente beber água e perder essa água, né? Pela pele. Então, a gente entende que os grânulos lamelares, eles são responsáveis por prevenir essa perda de água, tá? Vamos para o próximo. Mais acima. A camada córnea, né? A gente vê que a queratinização transforma esses queratinócitos em células que são estratificadas e elas são secas. Ué, gente, mas Adriana, como assim? A gente vai ter na camada da pele uma camada que tem células secas? Como é isso? Por quê? Porque é ali que o processo de renovação celular, ele termina a continuidade. Vamos voltar aqui na figura. Aqui, ó. A gente já está falando do extrato córneo, né? E que aí acontece o quê? Ela é a camada
mais externa, assim, digamos, né? E aí, o que que acontece? Quando esse processo de renovação celular se inicia, ele se inicia lá no estrato basal, que é a primeira de dentro para fora, né? E aí, conforme essas células novas elas vão se formando, elas vão de dentro para fora, e isso a gente precisa ter muito na mente quando a gente fala de uma cicatrização da pele. Ela sempre ocorre de dentro para fora, tá? Não adianta nada quando a gente fala de uma ferida, por exemplo, a gente tem uma lesão ali no local e a gente quer cuidar só da parte externa. Não, não é assim que funciona, tá? A pele ela tem todo o preparo desde a camada mais profunda e aí essas células que são novas, elas vão se organizando na superfície, tá? Por fim, a gente não tem lá naquela figura, mas a gente tem também a camada lúcida, que ela é encontrada. Deixa eu voltar aqui. É entre a camada córnea, né, e a granulosa. O que que ela vai fazer? Para que que ela existe ali? Na verdade, a gente consegue ver, por exemplo, na região palmar, né, em que a gente tem uma pele mais espessa. Por exemplo, no calcânio, a gente tem uma pele mais espessa na região plantar. Então, essa é a camada lúcida. Ai, mas ali é só uma camada lúcida, não é formada por mais nenhuma das outras camadas? Não. Só que a gente tem mais uma camada que confere essa espessura da pele, tá? Já logo abaixo, e aí a gente acaba de falar de epiderme, e aí a gente começa a perceber que, mesmo sendo uma camada tão fina, né, histologicamente e anatomicamente, ela possui diversas funções. Então, ela não está ali à toa. Só que imagina agora o quanto de estruturas e funções que a derme tem, que é logo mais abaixo da epiderme. A derme, ela possui vasos sanguíneos, então é altamente vascularizada. Então, se uma pessoa sofre alguma lesão e ela tem uma lesão mais profunda, assim, digamos, ela vai perder muito sangue, né? Então, a gente, por vezes, a gente vai fazer um curativo, a gente vai fazer uma avaliação, e aí parece que ela tá muito feia. E não é bem assim, né? E aí, sua estrutura é composta por tecido conjuntivo e a derme, ela é dividida em duas camadas. Aqui é um corte histológico, tá vendo? Tem a derme reticular e mais acima a gente tem a derme papilar. O que que significa isso? A derme papilar, como a gente já viu aqui, ela é mais superficial e a reticular mais profunda. E aí, a papilar, ela possui papilas, né, que vão em direção à epiderme, e as alças, essas alças aqui, tá vendo? Nesse corte histológico, são responsáveis pela termorregulação. E aí, nessa estrutura, a gente tem outros corpúsculos. Lembra das células de Merkel, das células de Langerhans? Aqui a gente tem um corpúsculo específico, que são os corpúsculos de Messner, que é responsável pelo tato. E aí a gente consegue sentir no que a gente está pegando, a gente consegue ter uma noção, né, se são... se a gente está pegando em coisa mais simples ou talvez em coisas maiores. Então, isso tudo é muito importante. Já na reticular, ela possui a capacidade, que é logo abaixo, na papilar, ela tem uma capacidade de distensão da pele.
Em que isso é importante? Por exemplo, a gente vai falar um pouco mais à frente, mas se a gente sofre uma lesão, a gente tem lá uma lesão em que a gente tem bordos separados, a gente precisa que, com a força contrátil da ferida e essa capacidade de distensibilidade da pele, ela consiga unir e fazer todo esse processo de reparação tecidual, tá? Ainda aqui é possível encontrar finalmente, né, as glândulas sudoríparas, as glândulas sebáceas, além daqui, ali tem também os receptores dos folículos pilosos e terminações também nervosas. Nessa derme reticular, a gente também tem outros corpúsculos, que são o de Pacini, que é o de pressão. Então, a gente sente quando alguma coisa está fazendo uma pressão na nossa pele. O corpúsculo de Ruffini, que é responsável pela força têncil, ou seja, é o que vai, né, juntar, assim, digamos, as bordas da lesão. E tem um também de Vater Pacini, que também é responsável pelo frio, calor e tudo mais, tá? Logo abaixo, a gente tem a chamada hipoderme ou tecido subcutâneo. Histologicamente, esse tecido ele não existe. Ele não é considerado, na verdade, não é que não existe. Ele não é considerado uma camada da pele. Por quê? Porque, teoricamente, ele é composto por várias células adiposas, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Porque ele é composto por tecido conjuntivo frouxo e ele está aderido à derme, né? E ele tem uma importante... ele tem uma importante função no... Desculpa, gente, aqui em casa tem cachorro, tenho 3. Então, agora eles resolveram brincar. Mas tudo bem. E aí tem o tecido conectivo e o tecido adiposo. Para que serve isso? O conectivo, ele vai manter ligamentos, ossos, tendões, músculos, órgãos, tudo isso muito unido, tá? Para a gente manter aquela estrutura intacta. Além disso, o tecido adiposo, as células adiposas, eles atuam como um reservatório energético, além de isolante traumático e térmico. Então, por isso que as pessoas mais obesas, elas sentem talvez mais calor do que o frio, né? Isso eu brinco muito com a Ju às vezes. Eu falo assim, não, eu sinto muito calor e Juliana é friorenta, então é um pouco complicado. Além disso, eles formam, quando uma pessoa, não sei, sofre um acidente qualquer, se tiver não estou dizendo que a pessoa obesa está livre de qualquer né, de qualquer lesão, mas ela já ajuda a proteger contra os traumas, tá? Vamos seguir. Antes da gente partir para visualizar os tipos de tecido, a gente tem as fases da cicatrização, que são muito importantes que a gente observe e continue a oferecer ali a assistência necessária para que continue a reparação tecidual. Então, a primeira fase é de inflamação. Eu sempre falo isso, a gente pode constatar, existem literaturas que abordam 4 fases da cicatrização, mas existem outras literaturas que abordam 3. Só que nenhuma e nem outra está errada. Só quando eles apresentam 3 é porque tem 2 fases ali numa só. Mas isso não está errado, tá?
É só uma forma mesmo de apresentar. Eu gosto de trazer as 4 porque aí fica mais minucioso, tá? Então, a gente vai ter, primeiro, quando a gente sofre uma lesão, um eritema, né? E aí ocorre imediatamente uma vasodilatação, que ocorre por quê? Vai muito sangue para aquela área. Ah, mas por que tanto sangue? Porque vai levar exatamente as estruturas e as células de defesa para aquele local, né? O corpo vai entender que não existe, que tem uma invasão ali, bacteriana ou não, mas que tem uma invasão e que não é considerado, entre aspas, normal para o organismo. Então, ele já começa a fazer uma vasodilatação primeiramente. Depois, a gente consegue ver o calor. Por quê? Exatamente pela grande quantidade de sangue no local, né? O nosso sangue, ele é da nossa temperatura corporal, aproximadamente 36 graus Celsius, 36,5. Então, esse calor é resultante disso. Além das reações metabólicas que a todo tempo ela continua ali naquele local. Um edema devido, novamente, à vasodilatação. E aí, imagina uma célula que está recebendo um monte de células, um lugar, né, que está recebendo um monte de célula, um monte de... Está fazendo ali várias reações metabólicas e aí produzindo muito líquido, e aí tem a quantidade de sangue, né, que é levado até lá. E aí ocorre o quê? O extravasamento, tá? Extravasamento de líquido, porque aquela região não comporta tanta quantidade assim. Então, começa a extravasar. E aí a gente tem também a dor, que são devido às destruições das terminações nervosas e ativação do sistema que vai levar os neutrófilos, de causa fagocitose no local, todo aquele processo que a gente já conhece, tá? Então, imediatamente, quando essa pessoa sofre uma lesão, vai acontecer isso, um eritema, e aí daí onde vocês já ouviram falar, né? Eritema, calor, edema e dor, tá? Ou rubor, enfim. A segunda fase é a fase da reconstrução, que aí vai começar, após tudo aquilo, né? Vai começar a desenvolver o tecido de granulação. Mas como assim? Porque lá na primeira fase, junto principalmente com a proteína fator von Willebrand, ele forma o tampão de plaquetas, tá? Então, isso aí já vai conter todo aquele extravasamento de fluido, todas aquelas questões que a gente falou lá na primeira fase. E aí, tendo controlado essa invasão bacteriana, enfim, né, esse corte, essa atração de muitas células, ele vai começar a desenvolver o tecido de granulação. E aí, o tecido de granulação, ele é composto por matriz de colágeno. E aí, depois, isso vocês podem procurar, que existem vários tipos de colágeno, né? Fibrina, macrófagos, fibroblastos, que vão atrair esse colágeno para o leito da ferida. E vasos sanguíneos recém-formados. Porque quando a gente sofre a lesão, o que acontece? Vasos sanguíneos, eles são destruídos, assim como as terminações nervosas, elas são afetadas. Então, precisa, e isso é um ponto importante para a gente entender sobre lesões, que esses vasos sanguíneos recém-formados, eles são importantes para levar a oxigenação e ali fazer a troca, né, gasosa, além de levar nutrientes para aquele local, tá? Quando eu falo aqui dessa matriz de colágeno, o que acontece? Eu gosto de fazer essa ponderação. Hoje em dia, né, na empresa cosmética, se tem falado muito sobre vários produtos contendo colágeno.
né? Só que nem sempre todo o colágeno que a gente toma, que a gente ingere, é o que é composto no nosso organismo, tá? Então, é importante demais a gente ter aliado todo esse conhecimento, o suporte nutricional também, através de um nutricionista, tá? Por fim, quer dizer, quase no fim, tem a epitelização, quando os macrófagos liberam esse fator de crescimento epidérmico, e aí vai estimular a migração de células epiteliais. E aí vai reconstituir a membrana basal, e aí a derme e a epiderme vão estar bem unidas, tá? Fim, a maturação diminui a vascularização e as fibras de colágeno elas vão se organizando, tá? Através de... Elas estão sobrepostas uma da outra, mas elas vão se organizando na mesma conformação para que a gente não tenha uma estrutura semelhante ao queloide, por exemplo, em que as fibras de colágeno elas não estão organizadas em conformidade, e aí elas começam a depositar uma em cima da outra, e aí a gente tem essas questões. Quais são os fatores que interferem na cicatrização? Idade, né? Como a gente já falou aqui um pouco. A pessoa mais idosa, ela tem uma diminuição da sua resposta metabólica, imunológica. Então, isso interfere na cicatrização. O status nutricional. Não adianta ter uma pessoa que tem uma lesão, mas que, por exemplo, não utiliza fontes de proteína. Isso é um exemplo, tá? Não é apenas a proteína que vai interferir nessa cicatrização. Mas a gente sabe que a proteína é muito importante nesse sentido. Então, a gente precisa ter aquela questão da alimentação balanceada e tudo mais. Comorbidades. Se ela já tem uma doença de base, isso vai interferir na cicatrização. Infecção. Óbvio, se a gente tem uma infecção, ela não vai cicatrizar. Oxigenação, e aí a gente volta naquilo que a gente falou. A oxigenação, ela precisa ser eficaz, né, eficiente, para chegar naquele local, fazer a troca gasosa, levar todos os nutrientes, através da hidratação, enfim, do extrato nutricional, através dos vasos sanguíneos, e que vão interferir na cicatrização dessas lesões. E aí, quando a gente fala desse nosso tema, sobre longos períodos de internação, a gente fala também da duração da internação. Se essa pessoa está muito tempo internada e com a pele expostas a bactérias e a micro-organismos, obviamente isso vai interferir na cicatrização. Se essa pessoa está lá, chegou lá com sem lesão nenhuma, a pele íntegra, e durante a internação ela adquiriu alguma lesão, obviamente aquela pele estava totalmente colonizada. E o que pode, né, entrar na ferida. Dor, entre outros. O que é importante dizer é que uma pessoa, ela não é uma lesão, tá? Tem muita... A gente sabe que, né, por vezes as fotos que se apresentam são muito interessantes, isso tudo é muito importante, mas a pessoa não é apenas aquela lesão. A pessoa, ela precisa ser vista em seu cuidado integral, no seu cuidado holístico, né? Então, a gente precisa entender uma lesão de base para que uma doença de base, por exemplo, a diabetes. Vamos dar um exemplo aqui. Essa pessoa possui diabetes e ela faz uso de terapia com insulina. Se esses níveis de glicemia eles não estão
controlados, isso vai interferir na lesão. Então, a gente precisa do profissional médico para nos ajudar, né? E aí ele vai prescrever a melhor terapia para essa pessoa ou ajustar as doses. A gente já falou da importância do nutricionista. Então, é importante que a equipe, além de ela atue de forma interdisciplinar, né? Todo mundo junto. A gente pode ver que algumas instituições, por vezes, infelizmente, a gente tem, né, o prontuário do médico, o prontuário prontuário da mesma pessoa, né? Mas aí tem a folha do pessoal da enfermagem, a folha do pessoal da medicina, a folha do pessoal da nutrição. Então, assim, e que por muitas vezes são até, né, separados. E aí, né? Um não está vendo o que o outro está propondo. E aí não tem uma continuidade do processo de cuidado. Isso é muito importante. Saúde não se faz por uma ou outra profissão, né? Saúde é todo mundo junto, tá? Então a gente precisa entender e levar isso para a gente na questão do trabalho de uma equipe, tá? E aí existe, deixa eu passar para cá, a resolução do COFEN 567 de 2018. A gente tem a SOBES, que é a Associação Brasileira de Estomaterapia, e a SOBEND, que é a Sociedade Brasileira de Enfermagem Dermatológica. Faltou um azinho aqui no final. A avaliação de lesões, apesar da gente ter uma equipe ínter e que todos são importantes nesse processo, não é um menos do que o outro, isso precisa ficar muito claro para a gente. A avaliação de lesões, a prescrição e a realização dos curativos são de competência do enfermeiro, tá? Através, ele vai realizar o processo de enfermagem, e aí ele vai avaliar todas essas lesões, e aí quando a gente fala de prescrição, é prescrever as coberturas e que ele tem respaldo para isso, e a realização dos curativos, tá? Então, tudo isso que envolve a lesão, né, além de outras questões, porque a gente também faz todo o processo de enfermagem, anamnese, e aí a gente precisa entender que isso é de competência do enfermeiro. A gente vai ver aqui um pouquinho a aparência das lesões. Deixa eu... Agora eu me enrolo toda com esse negócio aqui. A ferida com área desvitalizada, esfacelos e necrose de liquefação. Tá? Todos três têm o mesmo nome. A gente consegue ver que isso aqui, esse tecido aqui, amarelado, é um tecido ruim e que precisa ser removido, tá? E aí ele pode se apresentar sim. Aqui, nessa foto, ela tá como um aspecto mais grosso, mais aderido ao leito, né? Mas a gente também tem um aspecto meio acinzentado e com ele bem mole, sabe? Então, isso aqui é uma área desvitalizada, que a gente chama comumente de esfacelos, tá? Isso precisa ser removido. E aí o enfermeiro vai avaliar se é por desbridamento, e aí muito importante falar, não é debridamento. Debridamento é como se já caiu em desuso, então é desbridamento mesmo, tá? E aí o enfermeiro vai avaliar de que forma ele vai fazer esse desbridamento. Se vai ser com substâncias que vão promover isso, ou até mesmo com bisturi, o mecânico, né? O instrumental conservador.
Então, é isso. Outro tecido que a gente tem é a ferida com tecido de granulação. Olha como aqui a gente tem um tecido que, ok, a gente sabe que isso é horrível, óbvio. Mas a gente fala que essa ferida, ela tá linda, né? A gente tem esse péssimo costume, mas essa ferida, ela tá pronta para cicatrizar. Porque ela tá vermelhinha. E isso aqui é o tecido de granulação. Além disso, desse aspecto avermelhado, a gente não vê nenhum sinal de tecido desvitalizado e a gente tem aqui, através da foto, a gente consegue ver a umidade presente nessa lesão, o que é fundamental, tá? Só que a gente precisa também avaliar a quantidade de umidade, porque senão pode levar a um tecido chamado tecido de maceração, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, ela está pronta para fechar essa lesão. Aqui também a gente tem um tecido de granulação. Gente, eu peguei essas fotos da internet, tá? Só que a gente precisa ter em mente que quando a gente vai fazer algum acompanhamento, alguma coisa assim, a gente não utiliza flash de forma nenhuma para avaliação de feridas, tá? Por quê? Porque o flash ele pode alterar o aspecto da lesão, a cor. Então, isso tudo é muito importante para a gente avaliar. Então, tira o flash, tem uma distância para tirar e tudo mais. Então, tem algumas regrinhas, assim, digamos, para a gente poder fazer o registro fotográfico, tá? Lembrando que o registro fotográfico deve ser realizado após o consentimento desse paciente, tá? Ah, mas eu vou tirar para mim, arquivo pessoal. Não interessa. Ele tem que permitir, tá? Aqui a gente tem uma ferida com exsudação. E aí ela tá muito secretiva, tá? A gente pode ver aqui. Então, todo esse excesso de exudato, isso aqui é uma úlcera venosa. Todo esse excesso de exudato ele precisa sair, tá? E essa foi uma pessoa que eu conheci. Esse aspecto esverdeado aqui, ele pode já indicar uma contaminação, uma infecção por pseudomonas, tá? Ah, mas não é assim, todo mundo tá infectado por pseudomonas. Não. A gente precisa fazer, e aí o médico vai prescrever o SWAB, né? Para a gente poder ver quais são os agentes que estão ali para aplicar ou uma terapia tópica ou até sistêmica. Ferida com necrose coagulativa. Essa aqui é a famosa escara, tá? Muitas pessoas chamam as lesões por pressão de escara. Não. A escara já é nesse momento aqui, em que ela já está bem, nesse aspecto bem enegrecido, tá? E aí ele é seco, geralmente, porque tem a perda de água e tudo mais. Aqui é uma necrose gangrenosa, né? Esse aqui é um pé isquêmico, e aí aqui esses dedos, infelizmente, eles vão precisar, talvez, né? Como eu não conheço o histórico desse paciente, mumificar e, se for assim, apontado para amputações. Isso aqui eu trouxe só para vocês verem, a título de curiosidade. Ferida com necrose caseosa. Então, tem o pulmão com tuberculose e tem esse aspecto tipo uma esponja, sabe? Essa é a chamada necrose caseosa. Esse aqui é o tecido de maceração. Esse tecido esbranquiçado aqui, tá? O que é isso? É uma grande quantidade de umidade na pele. E aí ela vai se conformar dessa forma
os bordos da lesão e ela não vai permitir que haja a força, né, têncil da lesão e a contração dos bordos para ela poder fechar. Ela vai sempre continuar assim, se isso aqui não for retirado, tá? Geralmente a gente faz o desbridamento, o uso de bisturi, né? Para poder retirar isso aqui, tá? E aqui, uma ferida epitelizada. Isso aqui, ela já tá fechada e ela parece que fica com aquele aspecto, com esse aspecto aqui, e é preciso ter um cuidado, porque a pele, ela tá mais fina. Então, é preciso ter um cuidado para que não reabra, tá? Voltando aqui na maceração, eu só preciso pontuar uma coisa. É importante que a gente entenda que atualmente tem muitas pessoas, coloca AGE, que é o óleo de girassol. Vocês já devem ter ouvido falar. Gente, o AGE, ele é muito úmido e, além disso, ele promove a proliferação celular. Se a gente coloca aqui, não tenho nada para botar, tá o tecido de granulação, tá ótimo, só estamos esperando fechar, bota AGE. O que vai acontecer? Vão se multiplicar essas células epiteliais e, além dela, dessa ferida, ela ficar mais elevada ao nível da pele, o que é muito mais difícil da gente regredir do que tirar a umidade aqui no momento certo, ela vai ficar muito úmida, sempre com esse aspecto da maceração. E aí, essa estrutura, os bordos da lesão, ela vai descolar do leito da ferida, o que vai abrir cavidades e que podem até infeccionar. Tá? Então, a gente precisa ter muito cuidado com o AGE. O AGE não é hidratante. Ele tem, sim, suas propriedades farmacológicas e que vão atuar, vão fazer uma interação ali com o leito da ferida, tá? Então, é preciso ter cuidado. Mas o que eu faço, então? Porque, por vezes, a gente vê por aí orientando até mesmo para passar na pele íntegra. Para quê? Sabe? Vai levar a umidade, porque o óleo vai ficar ali, né? E para quê? Então, a gente pega um hidratante, sem cheiro, preferencialmente, porque a estrutura, o componente que eles colocam, que conferem o cheiro do hidratante, podem causar alguma lesão na pele, alguma irritação, alguma coisa assim. Então, sem cheiro e hidrata a pele normalmente. Óleo de girassol, mais uma vez, não é hidratante, tá? Vamos lá. O biofilme, ela vai formar, através do mecanismo de quorum sensing, ela permite a comunicação intercelular e que vão agir como moléculas sinalizadoras. E aí, o que é isso, Adriana? O que você está falando? O biofilme, ele é uma camada translúcida, que vai brilhante, de aspecto brilhante, e a gente não consegue, dependendo também da densidade que a gente tem ali, a gente não consegue ver a olho nu, mas em que, através desse mecanismo de quorum sense, eles vão se fortalecer e impedir que algum componente entre ali. Eu costumo dizer que é como se fosse um chão sujo, muito sujo. E aí, se a gente não remover, se a gente não limpar, quando a gente for colocar alguma coisa em cima, ele não vai agir. Porque o biofilme, ele é um potente processo infeccioso e muito resistente que vai levar ao biofilme. E aí vão conter bactérias e que é preciso ser retirado. Por vezes, essa pessoa tem até, ou não é retirado toda vez que ela faz o curativo e tudo mais,
E aí a gente consegue ver a olho nu, tá? Vamos então, agora que a gente já entendeu toda a estrutura, o processo de cicatrização, vamos falar sobre a lesão por pressão. A National Pressure Injury Advisory Panel, que faltou o I aqui, a NPIAP, antigamente era NPUAP, que era de Ulcer, é uma organização, né, em que direciona todos os cuidados, tanto preventivos, ou até no tratamento de lesões por pressão, tá? Então, eu não sei o que hoje está se usando nessa prevenção ou no tratamento. Vai nesse site, que é uma organização entre várias pessoas especialistas, enfim. E ali estão todas as diretrizes, tá? Então, vejam ali, entrem no site, é uma organização internacional, e vocês têm acesso a tudo isso. Então, é um dano localizado na pele ou nos tecidos moles subjacentes, geralmente sobre uma proeminência óssea. Isso é muito importante. Ou relacionado ao uso de dispositivo médico ou outro artefato. A lesão pode se apresentar em pele íntegra, ou seja, a estágio 1, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ou como úlcera aberta, e pode ser dolorosa. Por quê? Destrói os vasos sanguíneos, ok? E terminações nervosas. A lesão ocorre como resultado da pressão intensa ou prolongada em combinação com cisalhamento. O que é o cisalhamento, Adriana? O cisalhamento é a força gravitacional em que o dorso, se a pessoa, por exemplo, estiver sentada, né, ou recostada na cama, o dorso dessa pessoa vai descendo, porém, a estrutura dali das pernas, do glúteo, ele vai continuar ali. Então, quando faz isso aqui, esse encontro é o cisalhamento, que pode abrir uma lesão por pressão, ok? Existem fatores extrínsecos e intrínsecos. A gente, antigamente, tinha a fricção também como causa, mas agora as lesões por fricção, as famosas skin tears, elas são classificadas à parte, tá? Então, os fatores extrínsecos são pressão e cisalhamento. Mas existem alguns fatores intrínsecos, que é imobilidade, ou mobilidade reduzida, o peso corporal, a nutrição. Então, a gente pode ver aqui, ó. Aqui é uma estrutura do cisalhamento, tá? Essa força gravitacional. Aqui é uma representação sobre a pressão, ó. A proeminência óssea, tá? Aqui tem os capilares sanguíneos, e que vão levar toda a nutrição, oxigenação e tudo mais. E aqui, a estrutura da pele. Quando a gente tem uma pressão intensa, olha o que acontece com os capilares. E aí, leva a uma hipóxia, tá? Porque aí o aporte de oxigenação e nutricional, ele não está chegando. Tá? Então, vai faltar oxigênio nessa parte, que pode abrir uma lesão. Existem áreas com maior vulnerabilidade. E aqui eu trouxe vários pontos de várias situações que a gente pode encontrar, né? No joelho, no trocânter, no maléolo, no calcâneo, na região sacra. Isso acontece muito em pacientes idosos, né? No isquio. Gente, uma coisa que vocês vão ver muito e que por muitas das vezes é negligenciado na equipe, na região occipital. Por quê? Essa pessoa, por vezes, está lá na UTI, um longo período de internação, e aí, por vezes, ela nem é notada, porque o cabelo vai cobrir. Mas se você olhar depois, a gente vai ver a questão sobre tolerância,
pode abrir uma lesão ali, tá? Então, é preciso, quando for fazer a mudança de decúbito, também mudar aqui essas regiões, tá? Principalmente essas regiões que a gente não vê. Aqui uma pessoa deitada, né? Aqui de lado, aqui uma pessoa cadeirante, onde são as maiores vulnerabilidades, tá? De aparecimento. O que a gente precisa entender é que uma pessoa, e aí vai depender muito da tolerância tecidual de cada pessoa, vai variar. Isso não é regra. Porque aqui vai aparecer na escápula. Às vezes essa pessoa tem uma tolerância tecidual muito grande. Ou, por exemplo, uma pessoa obesa, em curto período de tempo, pode levar ao aparecimento de uma lesão por pressão. Uma pessoa mais emagrecida, em um longo período de tempo, também pode levar ao aparecimento de uma lesão por pressão, além da tolerância tecidual. Então, a gente precisa ponderar tudo isso, tá? Aqui é a lesão por pressão estágio 1, tá? Vocês podem ver aqui, né, que já tem um comprometimento tecidual. E aí a gente vai ter um eritema que não embranquece. Por quê? O que a gente vai procurar? A hiperemia reativa a dígito-pressão. Bom, quando a gente percebe uma microcirculação intacta, a gente faz o quê? A gente pressiona, né, a nossa pele, ela fica esbranquiçada e depois volta ao normal, certo? Essa é a microcirculação intacta. Quando ela não reativa a dígito-pressão, ou seja, não ocorre alteração da coloração, já tem um dano ali no local, que geralmente vem precedendo um edema e um endurecimento local, tá? Então aqui tem fotos, nossa, fica com sangue pra lá e pra cá. É uma lesão por pressão estágio 1, tá? Você tá vendo que não tem rompimento da pele, mas já tem um comprometimento ali, tá? Então a gente precisa prestar atenção. A por estágio 2, ela é uma lesão, tá vendo? Aqui tá a epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Ela geralmente pode se dar com o aparecimento, às vezes, de uma bolha, ou como se fosse essa bolha de forma rompida, tá? Olha aqui. Aqui tá uma bolha. Essa região é a região do calcâneo, uma das regiões que, por vezes, também a gente esquece de olhar. E essa aqui é uma bolha rompida, tá? Então, tem essa preocupação aqui para olhar o que a gente vai colocar. Na lesão por pressão estágio 1 e 2 é onde as pessoas enchem de AGE. E aí são orientadas, né? Assim. E aí o que acontece? Essa lesão, ela progride. E muitas das vezes as pessoas não entendem. Falam assim, nossa, eu coloquei o AGE para proteger e tudo mais. Não, ela não vai proteger. Ela vai amolecer mais essa pele e aí vai romper a integridade da pele e aí piorar esse quadro, tá? Lesão por pressão estágio 3, tá? A gente vê um tecido de granulação, a lesão em epíbole, ou seja, os bordos são enrolados para dentro, tá? Só que aqui, a diferença do estágio 3 para estágio 4 é que na estágio 3, a gente não tem ainda o aparecimento nem exposição óssea, nem de músculos, nem de tendões, nem nada disso, tá? Então, pode ter um tecido de granulação, esfacelos, escara, que é a necrose, né? Aqui. Essa é por estágio 3, tá vendo? Aqui, a gente tem uma tunelização, tá? Em que é preciso a gente cuidar disso aqui. Porque por vezes, tá vendo? Olhando assim de fora, nem parece tanto. Mas, se a gente colocar uma sondinha ali, só para ver até onde ela vai, pode ser que ela até, né, esteja bem mais profunda. Mas a gente
aqui, ó, a gente não vê. Aqui tem um esfacelo, mas não, isso aqui não é exposição óssea, não é exposição muscular, nada disso. E aí, por estágio 4, tá vendo? A gente já vê umas lesões. Aqui é a fáscia, tá vendo? Aqui os ligamentos, aqui o músculo, tá? Então, a prevenção é fundamental, tá, gente? Para não chegar a esse estágio. Porque isso aqui é uma porta aberta para muitas infecções. E a gente sabe que a lesão por pressão, ela pode levar até a morte, tá? Por infecção. Existe a lesão por pressão não classificável, em que a gente encontra ou um tecido de necrose ou um tecido de esfacelo, e aí a gente não consegue ver até onde essa lesão vai, tá? Então, a gente precisa remover... Ai, não botei foto. Remover esse tecido para ver o que tem por baixo, tá? E aí sim a gente começar a classificar. Essa é a lesão por pressão tissular profunda, ela geralmente aparece assim, arroxeada. E aí, em um dia, quando você olha, a pele está íntegra, mas no outro dia, ela já abriu a lesão, tá? Porque já tem um comprometimento importante que aí não foi dada a devida atenção, tá? Então, se a gente vê isso aqui, a gente já pode fazer as medidas preventivas. É importante que todos os profissionais entendam como isso tudo se forma para poder auxiliar, né, na discussão e contribuir com a discussão com a enfermagem e promover assim, o melhor cuidado para essa pessoa. Antes, quando era úlcera por pressão, não tinha essa nomenclatura, essas duas nomenclaturas. E aí foi relacionado a dispositivo médico, que a gente já tem visto muitos artigos falando aí sobre os cuidados, principalmente voltados aos profissionais de saúde, né, nessa pandemia. E a lesão por pressão em membranas mucosas. Quando tem, já tá, né, o nome já fala, em membranas mucosas, tá? Então, a gente tem, talvez, sei lá, um dispositivo, uma sonda, alguma coisa assim, e aí causou uma lesão ali, tá? Lesão por pressão em membranas mucosas. Onde aparece muita lesão por pressão também, principalmente, já que a gente está falando de período de internação, no pavilhão auricular, né, aqui, mas quando está oferecendo o suporte de oxigênio, além aqui também, tá? Da asa do nariz. Então, isso tudo é preciso ver. E aí, quando a gente fala de prevenção, existe a portaria 529 de 2013, que fala sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente. E aí, em seu artigo 7º, fala da proposição e validação de protocolos, guias e manuais voltados à segurança do paciente em diferentes áreas, tais como lesão por pressão. Então, essa é uma diretriz do Programa Nacional de Segurança do Paciente, tá? A portaria 1377 de 2013 também aprova os protocolos de segurança do paciente. E aí, no seu artigo 1º, em parágrafo único, os protocolos de úlcera por pressão, na época era úlcera ainda, que visa instituir as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e a melhoria da qualidade em caráter nacional e deve ser utilizado em todas as unidades de saúde do Brasil. Então, a gente entende que se uma pessoa ela tem uma lesão por pressão dentro de um hospital, isso é bem preocupante, tá? Prevenção, como eu coloquei aqui, ela é responsabilidade, principalmente da equipe de enfermagem, tá? A gente sabe que a enfermagem tem diversos procedimentos, diversas
diversas atividades burocráticas, administrativas e tudo mais, mas é responsabilidade, tá? Ela não deve ser entendida como consequência de uma hospitalização. As lesões por pressão, elas devem ser evitadas, tá? E aí é bom promover a cultura de segurança, educação permanente com a equipe e o engajamento da equipe profissional é fundamental nesse processo. Bom, a incidência de lesões por pressão em pacientes de unidade de terapia intensiva, que é o que me propuseram para eu trazer, varia entre hospitais, uma vez que o desenvolvimento da lesão, e aí como a gente já falou lá antes, né? Depende das características, das condições clínicas associadas às características da própria unidade, além da qualidade da assistência prestada, sendo um problema multifatorial. A ventilação mecânica pode levar ao aparecimento e desenvolvimento das lesões, né? Além do prejuízo de oxigenação tecidual, além de outros fatores. Uma das escalas na verdade, a Associação Brasileira de Estomaterapia traz que a escala de Braden é uma das escalas e a principal escala mais fidedigna para a gente avaliar o aparecimento de lesões por pressão. Essa escala, em alguns hospitais, ela tem... No hospital que eu trabalhava, tinha na folha do enfermeiro, na folha de evolução, né? E aí, o que a gente avalia nessa escala? Percepção sensorial, umidade, atividade, mobilidade, nutrição e aqui no caso esse isolamento, tá? Então, vocês vão marcar e depois somar. E aqui tem, se for de risco baixo, de 15 a 18. Então, o menor número nessa soma aqui indica um risco muito mais elevado. E aí, geralmente, a gente percebe que a escala de Braden é utilizada na admissão. E que nos outros dias as pessoas talvez possam repetir o valor que deu lá na admissão. Não, gente, isso precisa ser avaliado diariamente, tá? Isso é muito importante, a escala de Braden é muito importante. Ela é o que vai avaliar o risco, tá? E aí, em casos de pacientes pediátricos, tem a Braden-Q, que aí é utilizado os mesmos fatores, tá? Só que ela é calculada de uma forma diferente. Aqui, deixa eu tirar uma coisa daqui. Ó, a gente pode ver aqui, tá vendo? Nas vértebras já começa a aparecer. Aqui uma outra lesão. Gente, geralmente aparece, tá vendo? Na região glútea, na região sacral. Então, é preciso ter muito cuidado. Por quê? Além da posição que essa pessoa pode ficar, tem a questão da umidade, né? Então, essa umidade é muito importante que a gente identifique e retire. Por quê? Porque, né, muitas das vezes no hospital, a gente vê os pacientes de fralda, e aí junta com as eliminações, e aí fica mais úmido ainda, e aí piora o estado. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? Aqui, ó, na região lombar, no isquio, no maléolo, no calcâneo, tá? Vários tipos de lesões, em vários estágios, tá? Aqui é uma outra foto, em que é muito importante a gente perceber tudo isso, tá? Então, quais são os cuidados? Reavaliação diária, como a gente já falou, inspeção diária da pele, manejo da umidade, como a gente acabou de falar. Além disso, além de manter ele seco, né, sempre muito limpo, hidratado. Revisão constante da nutrição e hidratação,
né? E aí o nutricionista vai auxiliar nessa questão. Redistribuição do peso corporal e mudança de decúbito. O que é redistribuição do peso corporal? A gente tem uma superfície, como por exemplo a cama, ou a cadeira de rodas, enfim. A maior parte da nossa distribuição corporal, ela precisa estar em contato com toda a superfície. Porque, por exemplo, eu estou sentada aqui nessa cadeira. Se eu chego um pouquinho para frente, se eu não encosto todo o meu corpo aqui na cadeira, quando eu chego para frente, o que acontece? Vai fazer uma pressão muito maior na estrutura que eu estou sentada, tá? Então, redistribuindo em toda a superfície, isso previne e até melhora o estado em que as lesões por pressão e os estágios dela se apresentam, né? Utilização de travesseiros e coxins, tá? Lembrando que a almofada precisa ser de espuma, tá? A almofada de água, ela promove muita instabilidade postural, o que é muito ruim para o paciente. Ó, a gente consegue ver aqui, ó. Aqui a gente tem uma proteção que já vende assim, é daquele caixa de ovo, né? E aí a gente vai e coloca, a pessoa fica assim, mas, né? Nem todo mundo tem a oportunidade do acesso a essas tecnologias. Então a gente pode colocar um travesseiro aqui, para que esse calcânio ele não encoste na superfície. Aqui a utilização de espumas ou de rolos, né? Aqui, outra caixa de ovo. Aqui é na mobilização da equipe, um paciente, né, entubado e tudo mais, ele vai utilizar traçado para fazer essa movimentação. Aqui na região occipital também para diminuir o contato e a pressão. E aí eu trouxe aqui algumas questões para a gente pensar. Esse aqui é um colchão pneumático, né? Cheio de ar. Então, através de pressões em determinados locais, né? Isso vai aliviando a pressão e promovendo essa circulação sanguínea. Ele é ótimo. Mas o colchão com casca de ovo, o que acontece? Vamos pensar. Ele não tem uma densidade muito grande, né? Então, o que a gente precisa levar em consideração? Pacientes que têm maior peso corporal, o que vai acontecer com esse colchão? Achatar. E aí não tem uma redução da pressão aqui. Então, isso tudo a gente precisa levar em consideração, tá? A almofada de gel também não é bom utilizar, porque causa também uma instabilidade. Geralmente, quando a gente não tem acesso a algumas tecnologias no hospital, né? Não sei se vocês já viram em algum momento algum profissional colocar essas luvinhas que ela funciona igualmente a uma almofada de água. Então, jamais coloquem essa luvinha, tá? Para os pacientes em ventilação mecânica e traqueostomizados, é recomendado o decúbito acima de 30 graus, né? E aí, como falei lá da outra vez, utilizar o traçado para movimentação. Se essa pessoa, não consigo virar ela toda de uma vez, vai fazendo a mobilização em blocos, tá? Além disso, o que a gente acha que é besteira, né? E que os professores de fundamentos sempre martelam em cima é a questão da dobra do lençol. A cama precisa estar muito bem feita, tá? Qualquer dobrinha dessa em contato com a pele de uma pessoa é a abertura de uma lesão por pressão, tá? Então, não é muito... também, né, o cuidado estético para a promoção de um ambiente terapêutico, mas mais ainda para evitar as lesões por pressão. E aí,
eu trouxe aqui algumas questões para a gente falar. O óleo de girassol eu já falei. O Cavilon, vocês vão ver, ele é uma substância que você pode colocar na pele e ele, quando seca, fica uma película translúcida. Isso protege a pele em alguns momentos. E aí, o que as pessoas fazem quando tem uma lesão por pressão? Colocam logo um hidrocoloide, né? A placa de hidrocoloide, ela é uma placa mais rígida, para quem nunca viu, né? Ela é um pouco mais rígida, mas ela tem uma flexibilidade, como é que eu vou dizer? Ela tem uma maleabilidade muito boa, mas ela não se desfaz muito rápido, né? Então, ela só pode ser utilizada com a pele íntegra, tá? Por quê? Porque ela tem ela é toda adesiva. Se você coloca numa lesão que não tem a continuidade da pele, ela não vai colar. E ali ela não vai estar interagindo com o meio, o leito da lesão. E aí pode aumentar a lesão, tá? Então, assim, as tecnologias existem, sim, mas a gente precisa usar. E isso é de responsabilidade do enfermeiro. A gente precisa saber como usar, tá? Preservar a posição anatômica do corpo e lembrar a questão da mobilização em pacientes hemodinamicamente estáveis. Pacientes que estão instáveis, é preciso reavaliar para ver qual a melhor forma de movimentação dessas pessoas. Por vezes, até mesmo apenas com a utilização de rolos de lençol ou de espumas, de travesseiros, tá? Para alívio de pressão. A gente tem ouvido falar muito da posição prona, decúbito ventral, que aí ela tem benefícios, né, de combater a hipoxemia nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório agudo e tudo mais. E aí, o que acontece? O posicionamento ventral, ele foi preconizado para distribuição do ar e sangue que é liberado devido ao efeito gravitacional, ocasionando o alívio do colapso. Só que vocês já devem ter visto essa foto na internet, né? Essa é uma paciente que ficou, me parece, 15 dias, deixa eu ver aqui na legenda, isso, na posição prona, tá? E olha as lesões. A gente precisa avaliar muito e pensar muito no risco-benefício dessas pessoas. Do que a gente está utilizando, tá? Porque, ok, a posição prona, ela é ótima, tá? Mas e o alívio de pressão e a mudança de decúbito? Isso aponta a qualidade da assistência daquela equipe, daquele hospital. E isso, assim, nossa, olhar essa foto, nossa, é assustadora. Mas olha o que você faz com uma pessoa, porque não é apenas uma lesão. Uma pessoa que está ali, né? E imagina, ela ver ou saber que um dia ela teve essas lesões. Mais uma vez, é responsabilidade, tá? Muitas das vezes os curativos e a mudança de decúbito, ela é muito deixada de lado em detrimento de procedimentos mais complexos, tá? Então, a enfermagem precisa tomar para si o que é da enfermagem, trabalhar, sim, numa equipe interdisciplinar, né? E assim, eu conheço equipes maravilhosas também que cuidam de pessoas com lesões e que, nossa, é incrível e evita muitas complicações. Então, a gente precisa pensar, tá? E levar isso aí para a vida. E aí, quando a gente fala sobre isso,
existem algumas recomendações sobre aplicar espuma profilática, os curativos de silicone, gerenciar a umidade através da sucção de secreções orais, mudar a cabeça do paciente a cada 2 horas, enfim, remover os dispositivos, alinhar o dispositivo, verificar se não há dispositivo sobre as pernas. Então, isso tudo a gente precisa ver, tá? Com a lesão já aberta, a gente tem o princípio do preparo do leito, que é o time, que a gente utiliza muito, que se a gente tem um tecido inviável ou deficiente, a gente trabalha para que tenha um leito da ferida viável. Inflexão ou inflamação, se tem uma alta carga bacteriana, remover esse foco e equilibrar as bactérias e o controle da inflamação. Manutenção da umidade, leito ressecado ou excesso de fluido, a gente mantém o equilíbrio dessa umidade e a margem da ferida não avança, e aí a gente precisa ter essa margem epidérmica avançada. E por fim, quando a gente vai falar sobre avaliação de feridas, e aí também é feita pela enfermagem, na parte de avaliação, a gente precisa levar em consideração qual a localização, há quanto tempo, se essa pessoa tem dor, se tem presença de túneis naquela lesão, qual a classificação delas, são agudas, são crônicas, enfim. A mensuração é muito importante. Como são os bordos, se são regulares ou irregulares, se tem exudato, qual a quantidade e qual o aspecto, se tem presença de odor, a aparência, enfim, isso tudo a gente precisa depois avaliar se tiver uma lesão. Gente, o principal cuidado para lesão por pressão é alívio de pressão. Então, não adianta a gente colocar várias tecnologias, colocar várias coisas, se a gente não alivia a pressão dessa pessoa, tá? Então, isso é fundamental. E aí, vocês viram nas outras fotos, quanta coisa a gente poderia evitar se fosse aplicado o alívio de pressão, tá? Então, é isso. A gente, o mundo da estomaterapia aí é gigante. Então, eu trouxe algumas coisas para vocês verem. E obrigada. Bom, Adriana, excelente palestra. A gente está o tempo todo aqui no chat sendo elogiada. Todos os poucos ensinamentos que foram repassados. Eu vou me apresentar rapidinho, que eu não me apresentei lá no início. Então, eu sou a professora Juliana, sou enfermeira, dou aula na medicina. Fiz o meu doutorado com a Adriana e aí pude conhecer essa pessoa maravilhosa que entende bastante estomaterapia, tá? Adriana, eu vou passar para você. Tivemos muitas perguntas, tá? O pessoal está aqui elogiando bastante. E aí algumas foram respondidas e eu fui sinalizando no chat e outras não. Então, eu vou começar com a pergunta da Nívia Coutinho, que ela quer saber um pouco mais sobre o tratamento com a bota de Una, né? Que você citou um pouco da bota de Una aí no início. E aí, não só a pergunta dela, mas tiveram outras relacionadas a essa utilização. E se ela realmente é eficaz quando indicada. Bom, aquela bota que eu mostrei para vocês, eu acho que eu já sei até qual é que vocês viram. Deixa eu voltar aqui rapidinho para mostrar para vocês. Foi essa bota aqui, certo? Essa bota aqui, ela não é a bota de Una. Ela é um colchão, é como se fosse esse colchão aqui, casca de ovo, né? E aí adaptado para calcânio. Mas, peraí, João. Respondendo o que foi perguntado, a bota de Una, ela é considerada o padrão ouro para tratamento de úlceras venosas,
tá? Jamais é apenas para úlceras venosas, jamais para uma lesão por pressão, jamais para uma úlcera arterial, porque ela tem propriedades contensivas e que promovem o retorno venoso e cicatrizam aquela lesão que está ali, tá? Então, assim, só para enfatizar mesmo, é só em úlceras venosas. E uma outra questão relacionada a essas coberturas e a prevenção, o aluno Josimar, ele perguntou a relação da terapia que vem sendo utilizada hoje em pacientes com COVID, que é a questão do extrato plaquetário, né, para a regeneração dessas feridas. E aí ele está querendo saber como é que está sendo feito isso, se apresenta algum risco para o tratamento dessas feridas, como é que está a associação disso aí? Bom, isso aí Eita, abriu aqui. Isso aí tem efeitos sobre a coagulação sanguínea, né? E agregação plaquetária. Porém, a gente precisa levar muito em consideração sobre os dados que a gente tem utilizado, né? Até porque é aquilo que eu coloco assim, se a gente tem uma lesão, a gente precisa saber em que estágio essa lesão está, qual tipo de tecido nós temos, né? Para a gente poder aplicar determinada tecnologia, né? Porque essa é uma das tecnologias, assim como laser e tudo mais. Então, assim, hoje não tem sido aplicado amplamente. Isso são estudos que têm sido desenvolvidos, né, para promover essa questão da coagulação sanguínea, tá? Obviamente, isso está crescendo, porque são estudos novos e como eu digo, uma técnica em que pode ser utilizada, não tem o menor problema, e ela é ótima para cicatrização da lesão, né? E lembrando sempre que é através da atuação direta nos distúrbios de coagulação e da agregação plaquetária, né? Então, a gente pode sim utilizar nesses contextos, e aí vai depender de onde a gente obtém, porque assim, por exemplo, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente, não é porque é um enfermeiro, ele entende sobre lesão e que já pode aplicar. Não. É como, por exemplo, o laser, né? Vamos comparar assim. A pessoa precisa ter capacitação ou habilitação. No caso do laser, a pessoa precisa ter uma habilitação, né? Eu sou habilitada em laser terapia, então eu preciso fazer um curso para poder aplicar aquilo. Por quê? Não são terapias convencionais, tá? Mas são terapias que sim, que estão levando a ótimos resultados e que podem ser utilizados. E aí, continuando então nessa questão das coberturas, que aí depois eu volto para as dúvidas relacionadas a tecido e tal, só para a gente não perder esse foco, o pessoal está com bastante dúvida em relação ao uso do AGE, né? A questão do AGE óleo, né? Para as outras preparações que a gente tem aí para estar conseguindo utilizar ele. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa utilização e se essa utilização do óleo, já que a gente tem idosos com grande perda fisiológica celular por conta do processo de senescência, se ainda assim no idoso que tem uma pele íntegra, esse óleo é eficaz ou não, ou as outras preparações são melhores para hidratação? Bom, a utilização do óleo, vamos pensar aqui que o óleo, ele não vem para complementar talvez uma deficiência, assim, digamos, né? Porque a pessoa idosa, ela precisa de alguns
algumas coisas que complementam o seu estado. Só que o AGL não vem para complementar. A função dele é para fechar e cicatrizar essas lesões, tá? Se vocês forem, curiosamente, olhar o que tem, quais são as indicações mesmo do óleo, é para isso, para cicatrização de lesões. Por quê? Porque ela promove a todo tempo promovendo essa divisão celular constante. Então, assim, existe a apresentação em creme, né? E que, por vezes, eu, particularmente, através das minhas experiências, eu não gosto de usar. Porque ele causa um amolecimento dessas lesões. E aí pode levar ao descolamento das bordas com o leito da ferida. E depois, para a gente cicatrizar isso, leva muito mais tempo, tá? Quando a gente fala de hidratação da pele, seja para um idoso, seja para uma pessoa mais jovem, é muito simples. É hidratação. Ah, mas se eu tenho uma ferida lá que ela já está com tecido de granulação, já está quase fechando e não, sei lá, não tenho nada para colocar, não tem importância. Você pega uma gaze, e lembrando que toda vez que for fazer um curativo, é bom a gente ter em mente que esse soro ele precisa ser aquecido. Ah, eu preciso ferver o soro? Não, não é isso. Ele só precisa ser amornado, tá? Para que aquela solução seja compatível com a temperatura do nosso corpo e que isso a gente já tem bastante estudos que comprovam que o soro aquecido ele promove muito mais rapidamente essa reparação tecidual. E aí a gente coloca só uma gaze. Ah, mas eu preciso manter a umidade porque ela está um pouquinho seca. Não tem problema. Sabe qual é um composto que ele não é muito difundido porque ele é muito barato e que a gente pode utilizar? A vaselina líquida, tá? Então, bota um pouquinho de nada, porque também se colocar muito a questão da umidade, tá? E coloca em cima da lesão e fecha. E espera. Agora, o AGE tem essas propriedades de multiplicação celular, o que pode prejudicar esse paciente, tá? E agora a gente vai voltar um pouquinho lá para o início, que a gente vai falar um pouquinho das dúvidas relacionadas aos tecidos, tá? Uhum. Então, a Thaís, ela teve uma dúvida relacionada que se a ferida com exsudação, ela pode evoluir para uma necrose liquefativa. Pode. E qual é a diferença de escara para gangrena? Vamos lá. A primeira foi qual, Ju? Desculpa. Que você falou que pode. Se a ferida ela pode evoluir para necrose liquefativa, isso. Sim. Ela pode, sim. Tá? A gente precisa ter em mente que quando ela tem muita exsudação, ela tem um composto ali de bactérias, né? Muito importante e que a gente precisa controlar isso, né? Porém, dependendo das características que essa pessoa possui e as características que a gente pode utilizar ou não, do tipo, dependendo das condições clínicas dessa pessoa, como está o status nutricional dela, a hidratação, isso tudo vai interferir. Então, uma lesão pode levar sim a outra, sem problemas, tá? Porque chega a um ponto em que essa exsudação ela vai continuar, mas se não tem um
um suprimento, assim, digamos, que a gente controle isso, ela pode virar, assim, uma necrose, né? Uma escara, assim, digamos. Ok. E a Ingrid, ela perguntou se a ferida com tecido de maceração sangra. A ferida com tecido de... Assim, existem feridas que sim, existem feridas que não. Por quê? O tecido de maceração em si é um tecido morto, tá? Então, a gente pode tirar com bisturi sem problemas. Só que a gente precisa ter o conhecimento da anatomia. Por isso que o desbridamento ele só pode ser feito por um estomaterapeuta, o instrumental conservador, né? Que é o jogo da velha, aquele todo que a gente utiliza pinça, bisturi e tudo mais. Por quê? Porque a gente precisa entender, mais uma vez, não é uma ferida, né? É uma pessoa. Então, a gente precisa saber nos exames laboratoriais se ele tem algum distúrbio de coagulação, em que pode levar, né, a sangramentos. A gente precisa entender, e aí por isso que eu trouxe no início, as estruturas da pele, para a gente saber até onde a gente vai com esse bisturi. E aí, já aproveitando o gancho, Ju, acabou de chegar aqui uma pergunta que o desbridamento só pode ser feito por quem? O instrumental conservador, que é com bisturi, pinça e tudo mais, é pelo estomaterapeuta, tá? Jamais delegar essa função para técnicos e auxiliares, a não ser que sejam lesões muito superficiais, e mesmo assim só com a supervisão do enfermeiro, tá? Existe o desbridamento cirúrgico, que é feito pelo médico em centro cirúrgico, tá? Esse é um outro tipo de desbridamento. A gente tem vários tipos de desbridamento. E aí, a gente precisa levar em consideração que, voltando à outra pergunta, o tecido de maceração a gente precisa saber até onde a gente vai, né? O leito da ferida, ela pode sangrar, porque pode ser uma ferida que tenha o leito que a gente chama de friável, ou seja, ele está muito sensível ainda. Mas no tecido de maceração em si, ele não sangra, se a gente fizer da maneira correta. Uhum. Entendi. E se você puder falar um pouquinho que a Rafaela pediu sobre hiperkeratose. Mas em que sentido? A hiperkeratose ela parece muito... A pergunta dela foi essa, mas eu acho que é pelo processo do aparecimento. O que pode causar essa hiperkeratose, nesse caso que a gente está discutindo? Creio eu que seja essa a pergunta. Na verdade, a hiperkeratose ela aparece muito em pessoas que têm diabetes, né? E aí, ela é o espessamento do extrato córneo, que é, assim, não sei se vocês lembram, a camada mais externa. E aí, geralmente, ela está associada com uma deposição anormal de queratina. Então, ela começa a se depositar ali, né, através dos queratinócitos e tudo mais, que vão se aglomerar ali. E aparece muito em regiões do tipo região plantar, região das mãos, né? Quando a gente vê a nossa mão, por exemplo, né? Eu faço, sei lá, muita faxina dentro de casa. Vai aparecer aqueles calos, né? Isso é deposição de queratina, que dá mesmo nos lugares em que a gente faz uma pressão aí. Entendi. E aí a Rafaela que falou agora aqui no bate-papo, essa questão da dúvida se eu retiro ou não esse tecido. Eu vou fazer um curativo. Sim. Esse tecido também precisa ser retirado com bisturi e tudo mais, né? Porque ele, por ser muito enrijecido, mais uma vez, ele não permite aquela força têncil da ferida, tá? Então, toda vez a gente retira.
tá? E é bom a gente retirar assim, apareceu, retira, não acumula, né? Para tirar, sei lá, vou tirar uma vez por semana, não vou mais tirar diariamente. Não, porque depois forma uma camada muito espessa e aí é muito mais difícil a gente retirar. Entendi. Então, a gente encerra a questão das perguntas, né? A gente teve aí o tempo, até foi bem cronometrado no que a gente tinha pensado em fazer. Eu penso que a palestra foi de extrema importância, não só para o momento que a gente está vivendo, porque a gente está vendo aí nas UTIs pacientes ficando 30 dias internados, e aí quando a gente pensa em UTI, a gente pensa em tecnologias duras, então o paciente cheio daqueles dispositivos, e a gente fica pensando como é que a gente vai prevenir lesão por pressão nesse caso, né? E eu acho que é uma dúvida dos profissionais, e se você puder falar um pouquinho aí, talvez de algumas medidas que a gente possa estar adotando, que eu acho que é o maior anseio que os alunos têm e os profissionais de mexer naquilo tudo. E a gente sabe que isso deve ser feito, claro que de maneira mais criteriosa, mas a pele deve ser avaliada e medidas devem ser tomadas. Exatamente. A gente... um dos pontos mais importantes é a inspeção diária. No cuidado da pele, a inspeção e a palpação, elas são instrumentos muito importantes, né? A observação, a todo tempo, por exemplo, a equipe está dando banho naquele paciente, vamos estar junto, tá? Porque é ali naquele momento em que a gente vê muita coisa, tá? Como eu falei na palestra, né? A medida mais importante para a prevenção de lesão por pressão é o alívio da pressão, tá? A mudança de decúbito, tem alguns hospitais que até colocam, né, em cima do leito do paciente aquele reloginho com os horários, de que horas em que horas. Então, assim, essas coisas são muito importantes para a gente prevenir o aparecimento. Deixar a pele hidratada, mais uma vez, né, com os hidratantes evitando aquele cheirinho que pode, por vezes, dar uma alergia, né, naquela pele. Manter hidratada, além de uma hidratação muito exterior com hidratante, também a ingestão hídrica é muito importante. Então, o uso de almofadas, sempre firmes, tá, gente? Nunca aquela de água, nada disso. Então, essas são medidas que a gente pode prevenir. E aí eu sei que em algum momento da vida de vocês, alguém falou assim, isso começou! Então, isso é muito importante para a gente evitar as lesões por pressão também, tá? É isso. É isso. E aí a gente vê na sua fala a questão de todos os profissionais. Então, como a gente aqui não tinha só alunos da enfermagem, né? Então, cada um tem o seu papel específico. A nutrição, a fisioterapia, a enfermagem, a observação. Pode falar. Isso é muito importante, Ju, porque, por vezes, a gente precisa entender que, foi como eu falei lá no início, né? A saúde, ela não se faz sozinha. Ela precisa de todas as categorias, de todos os profissionais, para que cada um, dentro da sua responsabilidade, né, pode atuar. Então, eu falo sempre para a enfermagem que a gente precisa se ater ao que nos é de direito, né? Enfim, o médico vai ajudar, o nutricionista vai ajudar. É muito importante esse trabalho em equipe, né? Quem não sabe trabalhar em equipe é muito complicado, porque a gente depende, sim, e isso é muito bom. Não é porque é uma forma negativa. Isso é muito bom, porque vai ter um cuidado completo, vai ter um cuidado que vai além, sabe? Então, todo esse processo, talvez de internação, de aparecimento de lesões, isso tudo vai ser minimizado quando
a gente trabalha com outras profissões. Então, a participação da equipe interdisciplinar é muito importante. Exatamente. Então é isso, eu queria agradecer a presença de todos. Nós do grupo GPEM esperamos que tenha contribuído muito para a formação aí dos alunos. A gravação da aula ela vai estar daqui a uma semana no canal de pesquisa do YouTube da faculdade, porque a galera perguntou aqui bastante se vai ter acesso a esse conteúdo, até para revisar e aí colocar em prática. Quero agradecer a presença de uns membros do nosso grupo que estão aqui espalhados, os professores, tá? Que fazem parte da diretoria do grupo. Aos alunos, mais uma vez, e principalmente a Adriana, que topou esse convite aí, que eu dei para ela de última hora, para a gente conseguir falar um pouco de cuidado e falar um pouco dessa questão aí da pandemia do coronavírus associada diretamente à nossa assistência. Obrigada, Drica. Eu queria agradecer mais uma vez, Ju, pelo convite. Gostaria de agradecer a todos os alunos que participaram, que interagiram. Isso foi muito bacana, porque é uma troca mesmo, sabe? Ao mesmo tempo em que eu estou aqui falando para vocês, eu também estou aprendendo. Então, isso é muito gostoso, né? Como você falou lá no início, hoje a gente se vê por quadradinhos, por enquanto, né? Mas, se Deus quiser, vai passar. Gostaria de agradecer aos profissionais, né, do grupo que estão aqui. Gostaria de agradecer aos meus alunos que também vieram, enfim. Tem eu vi o Ítalo, vi o Lucas. Então, gostaria muito de agradecer aos alunos da UFRJ, aos alunos da fase. Enfim, é assim que a gente consegue construir conhecimento e aliar a teoria com a prática, sempre juntos. É isso aí. Então, eu vou estar encerrando a reunião agora, tá? E aí, é isso. Obrigada, gente. Adri, a gente se fala. Beijo. Beijo, Tchau, tchau. Ju. Tchau, gente. Tchau, gente.